quem sei eu. Graça e paz, hoje estamos aqui começando uma série de programas falando de casais. Eu, pastora Eula, juntamente com pastor Ricardo, vamos dar início a este programa falando do nosso viver durante esses 26 anos de casados, onde não foi fácil. E no decorrer de todo o programa, vocês irão aprender conosco e nós com vocês. Como com vocês? Através das perguntas que a gente irá abrir. Então, eu sou a Eula do Ricardo. E o Ricardo da Eula. E neste momento, começa agora o nosso programa falando de casais, vamos aprender um pouco mais sobre relacionamento, sobre relacionamento bíblico, um relacionamento familiar. É uma coisa bem interessante, porque Deus colocou em vossos corações para que nós possamos ajudar aqueles que estão necessitados, de ter um bom relacionamento. E relacionamento debaixo das mãos do Senhor tem muita coisa para ser abençoado. E neste momento a pastora Eula vai estar trazendo uma palavra para nós, direcionada aos casais através da Bíblia Sagrada. A pastora Eula está com a oportunidade aí de estar falando para nós esse versículo bíblico para a gente iniciar o nosso bate-papo. Um texto bíblico que eu gosto muito e que há muito tempo eu fui assim, que se encontra em Provérbios 14, versículo 1. Toda mulher sábia edifica sua casa, a tola derriba. E durante muito tempo fui assim, uma tola. E ao decorrer dos anos fomos aprendendo, buscando, porque decidimos que o nosso casamento não poderia acabar ali, que casamos, como a própria palavra diz, até que a morte nos separe. E fomos buscar aprendizado durante alguns anos, onde aprendemos ali a entender o lado tanto dele quanto o meu, e a respeitar através de quê? Do diálogo, através de expor aquilo que nos causava mal. Eu era uma mulher rixosa, muito faladeira, e com o tempo eu fui aprendendo que não era desse jeito que eu ia manter o meu casamento, que era uma jornada e que eu tinha que aprender muito. E com isso fomos buscando aprendizado através de leituras, através da palavra, através de encontros de casais, onde fomos ali muitas das vezes disciplinados, porque nós não tínhamos o hábito de ouvir, não tínhamos o hábito do diálogo, de entender o que o outro estava passando ou o que o outro estava sentindo. Então é isso que nós queremos passar para vocês, como aprender a ter diálogo, a ouvir o outro, a se calar quando um fala, o outro escuta. Amém, amados? E o procedimento é assim tão extraordinário, porque quando nós decidimos ouvir, nós começamos a aprender e vivenciar o nosso melhor do casamento. Então, nós tivemos um processo para chegar onde nós chegamos hoje. Então, esse processo, nós vamos contar um pouquinho desse processo para vocês entenderem como que foi, Eu mais a minha esposa, a pastora Eula, nós não éramos evangélicos, nós não era crente, Nós conhecemos,
nós não fomos do lar cristão, né? Conhecemos o Espírito Santo, conhecemos Jesus depois, né? Então, ocorreu que aconteceu várias coisas. Então, nós casamos, ela teve um processo da gravidez do nosso primeiro filho. Esse processo, ela sentiu muito mal, muito falta do cotidiano que ela tinha no passado, né? Ela chorava muito, tinha várias situações que ela ficava muito triste, né? E então a gente foi passando por etapa, né, para chegar aonde nós estamos hoje. Então, decorreu que na época que nós tivemos aí com 10 anos de casado, ela vinha lutando para o nosso casamento. E eu estava ao contrário, eu estava vivenciando como se eu era o bambambam da história, eu era o líder. O solteirão. O solteirão, isso. Eu era o solteirão da história, né? E queria vivenciar a vida antes de casado. Então, o que é o processo? O processo que a gente precisa abrir mão de várias coisas para chegar aonde nós precisamos chegar. Então, como nós temos que abrir mão hoje, né? A minha esposa teve os 2 filhos, os nossos 2 filhos, Carlos Eduardo e Ana Carolina, né? Tivemos dos dois filhos, não éramos ainda crente, né? Não era crente. Eu tinha um relacionamento familiar muito distante, né? Muito distante. Eu não tive esse convívio familiar igual ela teve. Né? A minha esposa, ela teve um convívio familiar, pai, mãe, junto, irmãos, família. Ela nasceu nesse lar unidos. E eu já vim para um lar mais bagunçado. Meu pai mais a minha mãe se separaram, ou nós era muito novinho, né? Minha mãe tinha que trabalhar. Então, enfim, nós ficamos assim fora desse relacionamento familiar. Então, aí foi a minha dificuldade. Foi a minha dificuldade para chegar aonde que nós estamos hoje. Mas aí eu tive que aprender a abrir mão. E é uma coisa que não é fácil. Você teve que fazer uma escolha, na verdade. Né? Eu tive que, na verdade, é isso mesmo. Nós tivemos que fazer uma escolha. Eu, né? Você. Ela chegou ao ponto de falar para mim assim, ou você escolhe o teu casamento, ou nós separamos aqui. Porque para mim não dá desse jeito, porque eu casei para ser mãe, para ser dona de casa, para ser esposa, e desse jeito para mim não dá. Mas para acontecer isso, eu não abria mão do meu passado, do que você estava vivendo lá fora, né? Eu estava vivendo uma situação lá fora. Então, não foi fácil, irmãos. É muito difícil a vida a dois. Não é fácil. É 2 cabeças, 2 pensamentos. Mas alguém tem que abrir mão para fazer o outro feliz. Entendeu? E o decorrer desses 10 anos, dela chegar ao ponto de falar, ou você escolhe o casamento, ou você escolhe a sua vida. Né? Aí o processo começou aí. Designa para eles aí como foi essa palavra que você tomou essa decisão. Ou eu vou continuar com o meu casamento, ou eu vou desistir aqui agora. Qual foi essa decisão? Na verdade, eu cheguei até ele e falei, como ele já falou antes, eu vim de uma família bem estruturada. A minha família, meu pai e minha mãe já vão fazer 52 anos de casados. Então, eu tive uma vivência muito boa, um meio familiar saudável, uma família muito unida, irmãos, pai, mãe, sempre ali. E ele já veio de onde ele não teve isso, então ele não tinha essa estrutura.
Então eu tinha que trazer ele para o meu mundo. E quando nós nos casamos, ele era DJ, né? Ele era DJ. No nascimento da nossa primeira filha foi muito conturbado. Logo veio o Carlos Eduardo e ele resolveu que ele ia ser empresário de pagode, pagodeiro. E aquilo para mim eu não gostava. E eu falava para ele. Às vezes eu o acompanhava a contragosto, diga-se de passagem, mas apenas para acompanhar. Eu ia com ele. Mas chegou um certo momento que eu já não aceitava mais aquilo. Já tinha saído das minhas mãos. Eu falei para ele, cheguei nele e falei, eu casei para ficar casada. Sou mulher de um homem só. Mas uma frase que eu me lembro até hoje, que eu usei e falei para ele, eu não nasci pregada em você. Então você escolhe ou a sua família ou esse mundo que você está vivendo agora. E assim nós fomos parar nos pés de Jesus, onde Deus usou a minha cunhada poderosamente para nos apresentar Cristo. Não que já não o conhecêssemos, mas não como ela nos apresentou. E onde fomos para a igreja, ali foi feito o apelo e ele ficou confuso, não sabia, e naquele momento ali eu vi que ele precisava da minha força como mulher, como esposa, como um canal. E ali eu falei para ele, se depende de mim, para seguirmos Cristo junto, nós vamos. E aí começou a nossa jornada, onde fomos para Cristo e começamos a colocar o pingo nos is, como diz um ditado popular, onde começamos a estruturar a nossa família, a colocar Jesus, a formarmos um triângulo, porque Jesus, ele precisa estar conosco, ele precisa estar ali para nos direcionar, para nos guiar. E foi ali onde começamos a buscar a presença do Senhor, e durante este período foi nos apresentado um casal que eles começou a nos apresentar, a levar aos encontros de casais, onde ali começamos a nossa jornada, a aprender, a respeitar, a delimitar o espaço do outro. Foi onde a gente participava desses encontros de casais, e ali a gente aprendia muito, porque nós íamos dispostos a aprender, né? A nos alimentar daquilo que nos era trazido. E ali tivemos várias palestras, onde cada dia a gente aprendia, a gente trazia para a nossa vivência. Nós precisamos disso, nós precisamos mudar aqui, isso aqui está errado, eu preciso te ouvir mais. E foi assim, foram 10 anos. 10 anos, e eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus porque eu suportei esse processo, eu passei por esse processo, né? Onde eu aceitei Cristo me moldar, porque eu era muito faladeira, né? Demais, né? E interessante que nesse processo de a gente conhecer esse casal, para que eles levassem nós para os encontros de casais, o que mais me chama a atenção, porque nós decidimos junto, vamos mudar. Então, já que é para mudar, vamos mudar. Então, nós decidimos, tomamos a decisão de mudança, né? Então, essa decisão de mudança que o nosso relacionamento começou... Uma decisão, uma atitude, né? Atitude, justamente. Interessante que eu lembro de uma situação, nós fomos
no finalzinho de ano, alugar um terno pro meu caçulinha, né? E nós chegamos num lugar, rodamos o lugar todo para achar um lugar para alugar um terno e não achamos, só achamos um lugar que estava aberto. Interessante que Deus designa, né? Deus caminha as coisas para que nós possamos entender o propósito, o processo, né? E de repente o que acontece? Acontece que nós saímos daqui de casa e fui deixar os nossos meninos com os avós, né? Com a avó. Não, nós fomos participar de uma confraternização. Isso, foi uma confraternização. Deixamos os meninos lá com um avô, né? E depois nós foi fazer alguma situação e só eu e ela dentro do carro. E ela começou a falar. Eu já estava quase que para pular do carro, né? Não, de tanto verdade, que ela falava, né? Na verdade, já saímos daqui discutindo por algo que ele tinha feito e que eu descobri. Porque tinha esse detalhe, né? Às vezes ele me escondia fatos e eu ficava sabendo através de terceiros. Então, nesse dia, nós fomos nessa confraternização e até chegar no lugar determinado, eu falei horrores para ele. E o Carlos Eduardo e a Ana Carolina estavam juntos. Eles participaram de toda a discussão. Detalhe, só eu falava, né? Ele não dizia uma palavra, só escutava. Por isso que eu digo, né, que eu era muito faladeira, realmente. Demais. Hoje eu reconheço e aprendi muito. E nesse dia, chegando lá, Deus usou um servo dele para falar comigo. E falou, viu, irmão? E falou, e presta atenção, porque às vezes você pode estar passando por isso e a chave para você ter um casamento feliz, um casamento abençoado, um casamento extraordinário, na presença do Espírito Santo de Deus, está aí a chave, vou te passar a chave, porque Deus falou conosco e nós pegou essa visão que o Espírito Santo de Deus nos entregou aquele dia, tanto serviu para mim como para ela, e ela mais ainda, porque ela realmente faladeira demais. Porque o modo da mulher, não sei para falar, não sei quantas mil palavras por dia, né? Ela, nesse dia, ela falou todas e mais algumas que ela tinha de falar num dia só, ela falou em meia hora. Você entendeu? Então, quer dizer, falou muita coisa, né? Aí, nós chegamos nessa loja para alugar o terno para o meu caçula, e nós entrou na loja e ele falou só assim, espera aí só um pouquinho. E nesse dia, espera só um pouquinho, nós ficamos ali bem uns 20 minutos esperando ele, né? Aí ele veio com um copo d'água na mão. Interessante, presta atenção. Olha aqui que o Espírito Santo de Deus fez. Ele veio com um copo d'água na mão e entrega para ela esse copo com água. E não fala nada não, só falou para ele, segurei. E conversa com um, conversa com o outro, conversa com um, e a minha mãe estava junto, a minha irmã estava junto, a minha irmã é levita, né? Aí a minha mãe estava junto, eu e os meninos e a minha esposa. Aí, de repente, ele começa a falar conosco, né? Começa a falar conosco. E interessante que o único que sabia que tinha acontecido era o Espírito Santo, eu e ela e os meninos, né? E do nada ele chega e entrega um copo d'água para ela. E como que foi essa experiência, meu bem? Conta. E ele chegando me entregou o copo com água, pediu que eu segurasse, eu segurei. Ele entregou um recado para minha cunhada, depois ele se direcionou a mim. Eu creio que naquele dia, Deus nos levou ali para falar comigo, né? Nós já estávamos na caminhada, a gente já tinha feito o processo de aceitar Jesus, de confessar como o nosso único e suficiente Salvador. Então a gente estava ali, né, na caminhada, em processo ainda. Mas eu já me regozijava muito no Espírito Santo de Deus.
E nesse dia ele veio, me entregou o copo com água e me pediu, coloca na boca, mas não engole, não bebe, só segura na boca. Aí, olha o processo, né? Ele pede para ela, bebe a água, mas não engula, não, espera um pouco aí. Aí, irmãos, pensa numa choradeira. Não, e eu fiquei lá, né, com a água dentro da boca e ele conversando com os outros, né? Eu ali segurando aquela água na boca sem poder engolir. E ela lá só observando, sabe? Aí de repente o Espírito Santo de Deus começa a falar. E eu lembro como se fosse hoje, isso há quanto? Há uns 12 anos atrás? Carlos Eduardo tinha 3 anos. 3 anos. 3 aninhos. Então tinha o quê? Uns 12, uns 14 anos? Que foi no primeiro, foi assim que nós aceitamos Jesus. Gente, 14 foi anos. Foi o primeiro ano que a gente ia passar a virada na igreja. É, verdade. Carlos Eduardo hoje está com 17 anos. Interessante que isso nós vem trazendo para a vida toda. Depois que o Espírito Santo de Deus falou, para ela me serviu também como lição também, que nós precisamos... primeiro, antes de falar, precisamos esperar o Espírito Santo de Deus falar em vossos corações, para que eu não possa proferir uma palavra, né, para ela, ou ela para mim, que machuca, porque a palavra que a gente lança, ela tanto serve para amaldiçoar como para abençoar. E toda ação, ela tem uma reação. Claro. E essa era a reação que ele provocava em mim. Né, a reação dela falar. Menino de Deus, pensa no tanto que ela falava. Né? Aí o processo foi assim, não beba água. Fica com a água na boca e ele conversa com um, conversa com o outro, conversa com um, conversa com o outro, e ela com a água na boca. E de repente ele vira para ela e fala o que para você, meu amor? Agora você fala para ele tudo o que você falou dentro do carro. Meu Deus, ali eu falei assim, Senhor, ninguém sabe disso. O que a gente falou ali dentro do carro, morreu dentro do carro. Não passamos para mais ninguém. E de repente, uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida chega e me fala, agora você fala tudo aquilo que você falou para ele dentro do carro. Mulher, você não precisa, não é somente de um copo com água, mas de vários baldes em cada canto da sua casa, de tanto que você fala. Aquilo para mim foi assim, foi um tapa na cara. Né, porque só eu e ele sabia, né, o que tinha acontecido naquele dia. Mas também serviu muito de aprendizado. Todas as vezes que ele aprontava alguma coisa, porque não parou por aí, né, foi só um aprendizado, foi um processo. Nós tivemos que passar pelo processo, né, até chegar aqui no propósito, nesse propósito de hoje. Então foi um processo e não foi fácil, tinha dias que eu chorava, mas eu segurava, porque eu me lembrava daquilo que o Senhor tinha falado comigo lá atrás. E eu me lembrava e ficava ali, quietinha, chorava sozinha, né, me remoía ali, mas eu não brigava. E assim foi o nosso processo. Então, passando por esse processo da água, né, que ela entendeu, porque ela precisava primeiro calar, mastigar o processo e depois sentar para poder a gente fazer o bate-papo, para a gente um diálogo para que nós possamos chegar ao bom senso, né, ao bom senso. Então, se você está passando por essa situação, a chave foi entregue para você, né? Primeiro, cala-se, pede o discernimento ao Espírito Santo,
Fala com o Espírito Santo, ele vai te dar o discernimento para que você senta com seu esposo ou senta com a sua esposa, para que vocês entrem no bom senso, para que possam a desfrutar, né? E resolver o problema da mais simples e mais fácil e eficaz, né? Para que você possa entender, porque não adianta você bater de frente, não adianta você brigar, só vai desgastando o casamento, só vai desgastando. São duas cabeças que pensam diferente. Justamente, duas cabeças que pensam, cada um tem um pensamento. Então, alguém precisa abrir mão de algo, o outro também abre mão de algo para que alinhar, né? Para alinhar o processo, né? Então, fica aí o nosso pequeno bate-papo, né? Essa aqui é a primeira de vários bate-papos que nós vamos ter. Nós vamos trazer alguns casais para poder participar desse bate-papo aqui também, né? Nós vamos ter nossos convidados aí, né? Eu vou ter convidados e nós vamos falar relacionamento conjugal, espiritual e físico, né, que é o lado da sexualidade. Nós vamos falar sobre vários assuntos aqui, vamos abordar vários assuntos, né? Então, eu quero agradecer vocês que estão assistindo aí juntamente conosco, né? Um bate-papo, eu mais a minha esposa, a pastora Eula, né? Que nós estamos aqui para passar um pouquinho para você, né? Às vezes você está passando por alguma situação. Hoje nós entregamos a primeira chave, né? Primeiro passo é fechar a boca, escutar mais e falar menos. Eita glória, que Deus possa abençoar a tua vida, abençoar o teu casamento, abençoar a tua casa, né? E assim nós vamos fazer essa oração junto, eu mais a minha esposa, para te abençoar e nos abençoar também, né? Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos, Amém, Pai, por essa Pai. Oportunidade ao qual o Senhor nos concedeu hoje, de estarmos aqui, Papai amado, Amém, Jesus. como canal, Papai amado, de bênção, Amém. Senhor. Passando, Papai amado, àqueles que necessitam, Pai, assim como um dia o Senhor foi conosco, Amém. nos entregando, nos apresentando pessoas, Amém, Pai, ao qual nos ajudou a construir um lar saudável, Amém, Pai. Pai. Então que venhamos, Papai amado, ser canal de bênção Glória a na Deus. vida de muitos casais, Amém. Pai, que possam, Papai amado, ali sarar as famílias, Pai, Amém. curar esposa, esposos, filhos, Pai, e ter um lar segundo a Tua vontade, segundo o Teu coração, Pai, que através de nós, Papai amado, o Senhor venha nos usar segundo o Teu querer, Amém. segundo a Tua vontade, Pai, e que a bênção, Papai, seja derramada sobre cada família, sobre cada casal, Pai, que está aqui disposto, Pai, Em nome do a Senhor Jesus. sacrificar, Pai, aquilo que o mundo Glória tem a Deus. oferecido, Pai, para viver uma vida abundante Amém, diante da Jesus. Tua presença, Nós viver um glorificamos. casamento saudável, Nós Papai te amado, adoramos. a passar pelo processo contigo, Em nome de Senhor, Jesus. e que seja o Senhor a nos direcionar. Jesus. Assim eu te louvo e te agradeço, e toda honra e toda glória Amém, seja Jesus. dada somente ao Senhor. Glória a Deus. E não se esqueça, vai falar algo, lembra do copo d'água. Se só lembrar não está dando certo, bebe a água, mas não engula. Que Deus abençoe. E se tiver perguntas, Pastor Ricardo vai deixar uma caixinha de perguntas no link que ele vai disponibilizar, e façam as suas perguntas. E que Deus abençoe e abundantemente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E continua conosco aí que nós vamos aprender junto. As perguntas vai estar aí na caixa de perguntas. Vamos colocar aí, tá? E compartilha. Compartilha, porque tem muita coisa para ser falada, muita coisa para ser aprendida. Em nome de Jesus.